Oi, pessoal. Nossa aula hoje vai ser sobre as operações com frações. Só que antes nós vamos fazer uma rápida recordação, uma revisão, tá? O que é mesmo fração, né? Fração é um pedaço de alguma coisa que está inteira, tá? Então, mas quando você fala em fração, você tem que ter noção de que é um pedaço de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Não pode dividir em partes diferentes, ok? Então, nossa ideia é um todo. O que é um todo? É tudo aquilo que está inteiro, que não está dividido. Então, a gente pode chamar de todo, pode chamar de unidade ou pode chamar de inteiro. Então, inteiro é tudo aquilo que ainda não está dividido. Quando você divide o inteiro em partes iguais, cada uma daquelas partes recebe o nome de fração. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Vou mostrar aqui. Repetindo o que eu acabei de falar. Inteiro é aquilo que não está dividido. Por exemplo, esse retângulo está inteiro. Então, eu posso chamar isso aqui de inteiro, posso chamar de todo, posso chamar de unidade. Eu gosto mais de falar de inteiro. Quando eu dividir esse inteiro em partes iguais, cada uma dessas partes é chamada de fração. Então, aqui é uma fração, uma fração, uma fração, uma fração. Então, cada pedaço desse é uma fração, ok? Uma fração é formada por dois números separadas por um traço. Tem um número em cima chamado numerador e um aqui embaixo chamado denominador. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, ele foi dividido em 4 partes, o denominador é 4. O numerador indica quantas partes foram tomadas, né? Então, se isso aqui fosse um chocolate, e se eu falasse para vocês que eu tinha comido uma parte, então, essa uma parte que está pintadinha aqui é 1/4, tá? Se eu tivesse comido 2 partes, eu colocaria 2/4. Então, isto aqui é fração. Fração tem um número em cima e um número embaixo, separados por um traço. Vejamos os exemplos. Qual fração do todo? Todo aqui é inteiro, né? Foi pintada de roxo? Então, o que é o todo? Nesse caso aqui, é uma região retangular que foi dividida em 4 partes iguais, tá vendo? 1, 2, 3, 4 partes. E 3 dessas partes estão pintadas de roxo. Então, dizemos que 3/4 dessa região, né, foi pintada de roxo. Ó, 1, 2, 3, 3. O denominador 4 é porque o retângulo foi dividido em 4 partes iguais. Então, 3/4 desta região foi pintada de roxo. E uma parte, ou seja, 1/4, não foi pintada de roxo. No caso, foi pintada de verde. Olha um outro exemplo aqui. Qual fração representa o número de triângulos do total de figura? Então, o nosso todo agora é esse total de figuras aqui, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 figuras, então, meu denominador vai ser 9. Porque o meu todo corresponde a 9 figuras, ok? E quantos triângulos tem? 1, 2, 3, 4. Então, o denominador é 9 e eu peguei 4 triângulos. Se eu tivesse perguntado, e quantos quadrados tem? 2, né? 2 quadrados, então seriam 2 nonos. E quantos círculos? 1, 2, 3, 3 nonos. Tá? Então, o todo aqui é esse total aqui. Quantas figuras tem? 9. Por isso, o denominador é 9. Olha esse outro exemplo. Roberto já pagou 7 de 12 prestações na compra do celular dele. Qual fração do número de prestações Roberto já pagou? Então, olha só, nesse caso, o todo são as 12 prestações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O todo são as 12 prestações. Como ele já pagou 7, então 7 dozeavos, tá? Por isso, a fração que corresponde às prestações que ele já pagou são 7 dozeavos. E aqui, qual fração representa a parte pintada da figura?
Então, nós temos um triângulo e lá dentro esse triângulo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o denominador é 6. Quantas partes estão pintadas de amarelo? 3. 3 sextos, tá? 3 sextos. Mas esse 3 sextos é uma fração que pode ser simplificada. Para simplificar uma fração, você tem que dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Então, no caso, dá para dividir tudo por 3, eu vou encontrar a fração 1/2. 1/2 aqui, ok? Vamos ver essa atividade aqui, vamos ver. Apesar de já estar respondido, vamos tentar fazer, né? Felipe repartiu uma região quadrada em 4 partes iguais e pintou 2 partes de verde e 2 partes de azul. Qual fração representa a parte pintada de verde nessa região quadrada? Então, olha, o desenho seria uma região quadrada. Uma região quadrada. Quadrada tem 4 lados iguais. Que foi dividida em 4 partes iguais. Então, eu vou dividir em 4 partes iguais. E ele pintou 2 partes de verde. 2 partes de verde. 2 partes de verde. E 2 partes de azul. Então, 2 partes de azul. 2. Então, qual a fração representa a parte pintada de verde? Né? A parte pintada de verde, ó, se o inteiro foi dividido em 4 partes, o denominador é 2. Como ele pintou 2 partes de verde, é 2/4. Simplificando esta fração por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, 1/2. Então, qual fração representa a parte pintada de verde nessa região quadrada? 2/4 ou 1/2. Que parte do todo esta fração representa? A metade, ok? Metade é a mesma coisa que 1/2. 52 aqui, olha. Então, essa é a questão 51. Vamos para a 52. Considera-se final de semana os dias sábado e domingo. Qual fração representa os dias do final de semana no total de dias da semana? Então, o total de dias da semana agora são 7 dias. Então, a minha semana está dividida em 7 dias e 2 dias, que são sábado e domingo, representa 2/7, ok? 53. Considere uma figura circular para representar o todo. Está aqui a figura circular. Desenhe no seu caderno e pinte nela uma região correspondente a 1/4. É só dividir por 4 e pintar uma parte. Já estava aqui a resposta, né? Agora vamos falar sobre frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma porção do total ou do inteiro. Observa aqui. Eu tenho um retângulo dividido em 2 partes iguais. Uma parte está pintada, é a fração 1/2. No segundo retângulo, ele está dividido em 4 partes iguais e está pintado 2 partes. Então, é a fração 2/4. Na terceira figura, nós temos o retângulo dividido em 8 partes iguais e tem 4 partes pintadas. É a fração 4/8. Aqui, evidentemente, não vai dar para a gente contar, mas está dividido em 40 partes e tem 20 pintadas, né? Se você olhar para o tamanho, se você tentar juntar tudo, você vai ver que, ó, essas 2 partes aqui correspondem ou equivalem a essa uma única parte aqui, porque é uma parte grande e essas 2 partes cabem aqui dentro. Essas 4 partes aqui cabem dentro dessas 2, que cabem dentro dessa aqui. Então, essas daqui também são equivalentes. E aqui também essa partezinha pintada, ó, equivale a essas 4 partes, que equivale a essas 2 e que equivale a uma, ok? Portanto, nós podemos dizer que as frações 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40 são equivalentes. E esse pedacinho aqui, equi, significa igual. E equivalente quer dizer de igual valor, tá? Então, frações equivalentes são frações de igual valor. Portanto, se elas têm igual valor, eu posso colocar um sinal de igual entre elas, tá?
Conclusão: duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo. Então, esta porção aqui é a mesma em cada fração. Aqui eu tenho uma outra figura mostrando frações equivalentes. Aqui nós temos um círculo dividido em 3 partes. Uma parte está pintada, é a fração 1/3. Aqui nós temos um círculo dividido em 12 partes e tem 4 partes pintadas, né? Se você observar, essas 4 partes pintadas equivalem a essa daqui. Portanto, eu posso dizer que 1/3 é equivalente a 4/2, a 4/12, ok? Aqui eu tenho a fração 1/4, está dividida em 4 partes, uma parte está pintada. Aqui está dividida em 12 partes e 3 partes estão pintadas, tá? Então, eu tenho a fração 1/4, que é equivalente a 3/12, ok?